Portal dos Anjos e das Estrelas da Luz. BID, 3 de junho de 2012, parte 2. Pergunta: pelo fato de eu ter praticado a meditação do terceiro olho durante anos, será que a questão luciferiana está sintonizada em mim, já que a vibração do terceiro olho às vezes persiste? Eu lhe responderei simplesmente: não se coloque esse tipo de questão. Quem é Lúcifer? Quem é o diabo? Quem é Deus? Obstáculos no caminho, nada mais. Não dê crédito a todas essas crenças, mesmo elas tendo um suporte verdadeiro neste mundo. Você não é deste mundo. Colocar-se essa pergunta é recair na dualidade e no medo do bem e do mal. Quaisquer que sejam as vibrações concernem a consciência, já que a consciência é vibração. Mas não o absoluto, que não é nem consciência e nem vibração. Mas, no absoluto, não há olhos, nem terceiro olho, nem quarto olho. Há o centro, o coração, o amor e nada mais. E nenhum obstáculo, mesmo o diabo ou Lúcifer ou outro, pode impedir de ser o que você é, desde toda a eternidade. Só o peso das crenças e do saco de pensamentos é um obstáculo, e é apenas você que pode parar de nutri-lo. Nenhuma montanha pode parar o amor, nenhum mundo pode parar o amor, nenhuma força pode parar o amor. Eles podem simplesmente dar a ilusão de parar. É nessa ilusão de parar o amor que o ser humano acredita. Mas se você for além da crença e da vibração, isso não tem qualquer peso, qualquer consistência e qualquer verdade. Tranquilize-se. Pergunta: quando a minha consciência sente-se diluída no vazio, no infinito, ela se apavora e se retrai, interrompendo assim a sua diluição. O que devo refutar para superar este andamento? Neste curso, nada mais há a refutar. Há apenas que continuar a ser um observador até o momento em que o próprio observador, que observa a retração, desaparecer ele também. Nesse andamento, como você o nomeia, o teste da refutação não é utilizado. Há ainda apenas alguém que observa a cena, que tem consciência de que há um teatro, mas que vai em breve sair. Nada há a fazer para sair, apenas permanecer aí, permanecer tranquilo. Fazer ainda o jogo do observador, até o momento em que o próprio observador desaparecer sozinho. Nada mais fazer, nada mais ser. Deixar ser e deixar como está. Essas são as palavras mestre. Porque a partir do momento, nesse andamento aí, em que você aceita nada mais dirigir, nada mais observar, o observador desaparece por si só, assim que você sugerir que nada há a observar. E então nada faça. Esse curso é lógico. Ele precede a dissolução. Nós nos conectamos a uma pergunta anterior, referente ao sentimento de ser uma outra pessoa, ou mais de uma pessoa de alguma forma, o que é ainda melhor. Isso foi denominado por alguns místicos no Ocidente a noite escura da alma. Mas há ainda um observador que constata. Portanto, limite-se a ver o que se desenrola e aceite não mais constatá-lo, tampouco sem refutar. E aí, você
vai se aperceber de que a dissolução da consciência ocorre e não haverá mais retração. A retração é devida ao próprio observador. Vocês sabem, é claro, na física que vocês nomeiam física quântica de ponta, que o observador modifica o que é observado. Portanto, enquanto houver observador, há modificação. O observador deve desaparecer por si só. Basta simplesmente não mais se interessar por ele, nem pela retração. E tudo isso vai desaparecer. Mas é uma fase normal, porque a retração o conduz ao centro, que é o centro de todos os centros e de todas as periferias. Somente naquele momento, todas as periferias, sem qualquer limite, são reveladas. É a perda total do sentido de alguma identidade, de alguma pessoa, de alguma história, de alguma emoção, de algum saco de comida, como de pensamentos. Eu diria que, talvez, o mais difícil nesse curso aí, como você o nomeou, seja aceitar nada mais fazer, nada mais ser, nada mais observar, tampouco, mas sem agir. Porque, quando há uma ação, há uma tensão, e essa tensão afasta do centro. Esqueça-se e desapareça, e você irá desaparecer. Isso é inelutável. Isso não está inscrito em um tempo ou em um espaço, mas está inscrito na eternidade, porque você é a eternidade. A retração da alma depois do espírito são os últimos solavancos do indivíduo. Observe-os e deixe desaparecer. A observação, sem desejá-lo, sem decretá-lo, observe de algum modo o desaparecimento do observador. E aí não haverá mais, de qualquer maneira, que observar. Você terá estabelecido o absoluto. Aliás, naqueles momentos em que você fala sobre o curso final, mesmo se houver retração da alma ou do espírito, o observador percebe claramente que se instala algo muito mais amplo do que ele próprio. É justamente o que está por trás do observador, você. Pergunta: apesar da sua maneira trovejante de entoar as suas respostas às perguntas, mantendo-se a intenção e a atenção, depois de alguns minutos, o sono vence e até mesmo o som da sua voz desaparece. Ao ler, ao escutar somente, o combinando os dois. O melhor é deixar assim? Inteiramente, porque quanto menos você compreende, mais você ali está. E quanto mais você cai no sono, mais você ali está, considerando que possa ali haver algo mais. Pois o que quer escutar e o que quer compreender, sem entender, é o quê? O ego ou o si. Se o ego ou o si se extinguirem, ou seja, se a consciência se extinguir, o que resta? O absoluto. Há um dado momento, que não depende de um tempo futuro, mas sim do lugar onde você se coloca, bem, o absoluto será estabelecido no que você é. Não há, então, efetivamente, nada a empreender, nada a fazer e nada a não fazer. Apenas aí também deixar desenrolar-se o que se desenrola. Isso prova que nós atravessamos nessa conversa, largamente, a barreira da escuta, a barreira da compreensão, para penetrar sem dificuldade no que eu chamaria de entendimento. Essa conversa já rola entre nós. Você aceita nada mais manter, você não o compreende, mas você vive isso. É então a verdade além da experiência. Não é, portanto, a via correta ou o caminho correto, mas a atitude correta e o local certo para olhar. É, portanto, o ponto de vista correto. Aquele que é justo, porque ele escapa ao saco de pensamentos, do mesmo modo que você escapa ao saco de alimento, é a própria consciência.
Você entra no entendimento, no sentido figurado como no próprio. O entendimento do som do absoluto, da morada da paz suprema. É muito exatamente isso, o que você é. Eu diria, não se mova mais, não faça mais nada, não seja mais nada. Então a transparência está aí. Você não pode, você não para mais nada. Você não existe mais no parecer e você desaparece totalmente. Então, aí emerge o que você é. Isso. Pergunta: eu tenho a impressão de ter voltado no tempo, involuntariamente, nos velhos esquemas de ação-reação, a personalidade e o ego onipresentes. Eu tenho, então, a impressão de não conseguir ser. Como sair disso? Não existe qualquer cenário de resolução aí onde você se situa, o que você vive. Você constata, como você disse, a ação e reação, o jogo do ego, o jogo da duplicidade, da dualidade. Você não pode se servir da alavanca situada no mesmo nível para se extrair, porque disso que você queria se extrair vai se reforçar. Isso é inelutável, porque a consciência situada nesse nível não lhe é de qualquer serventia para sair disso, porque qualquer solução trazida ao mesmo nível será apenas efêmera e transitória, porque tudo isso pertence ao mundo da ilusão. Você ainda acredita ser uma pessoa que está lutando. Você ainda acredita estar em um mundo que existe. O seu ponto de vista está inserido na realidade que você vive, que não é a verdade. Esta realidade não pode ser de qualquer ajuda. Ela é útil para agir na ação-reação. Se você quebrar um braço, você pode fazer todas as orações do mundo. Ele permanecerá quebrado. É preciso engessá-lo. Isso não pode funcionar assim para sair do jogo do ego e da personalidade. Você nada pode engessar naquele nível. Isso seria apenas uma correção passageira. A solução está em outros lugares. Não arremeta no mesmo tempo da ilusão, da ação-reação, mas saia desse espaço confinante da personalidade. Aí também há uma falha de ponto de vista importante, que não é mais narcisismo, mas uma conveniência. Uma conveniência para o efêmero, uma conveniência para o ego, que quer resolver um problema quando ele não tem qualquer meio para isso. É preciso, então, aceitar não querer resolver o que quer que seja, mas sair dessa linearidade. Coloque-se em outros lugares. Não simplesmente mudando de ponto de vista, mas aceitando que você não é tudo o que representa. Você ainda está no palco do teatro, querendo isso e querendo aquilo. Você quer colocar um gesso. Mude de ponto de vista. Eleve-se. Eu sequer lhe falo de abandonar o si, mas de abandonar a luz. Você é mais inteligente do que a luz? Você é? Será que o seu ego é superior à luz? Será que o seu ego acredita que ele é o mestre da sua vida? Se sim, então continue a sofrer. Se não, eleve-se. Não deixe o ego comandar, deixe a luz entrar. É isso, o abandono à luz, que irá permitir-lhe ir para o si antes de realizar o abandono do si. Mas se você for corajoso, seja diretamente o que você é. Esqueça tudo isso. Não dê peso, veja o que o incomoda. Eu não disse assim que é preciso fugir do que o incomoda, mas se é leve, torne-se mais leve, aí também. Não fique atolado na oposição e na contradição, na ação-reação, porque toda ação provoca uma reação, e toda reação provoca outra ação. E isso jamais tem fim, ao contrário da trapaça espiritual,
e quer fazê-los crer que o karma irá resolver o que quer que seja. Não há karma. O karma refere-se apenas à pessoa, não ao si e menos ainda ao absoluto, se eu puder me exprimir assim. Portanto, você se submete você mesmo à ação, reação, reagindo. E quanto mais você reage, mais há outras ações aparecendo e mais isso acorrenta, ao passo que você está buscando a liberdade. É então questão de sair da ação-reação. Coloque-se sob a ação da graça, ou seja, deixe a luz fazer. Deixe a luz se ocupar de tudo. Enquanto você quiser se ocupar de alguma coisa, isso irá fracassar. É inelutável. Em quem você confia? No seu ego ou na luz? Onde você coloca o seu interesse? No ego ou na luz? É sua responsabilidade. Você não pode manter a ação-reação e pedir para que a ação-reação cesse. Seja lógico. Eleve-se acima da ação-reação e você irá constatar por si mesmo que a reação não é mais sua, assim como a ação não é mais sua, e que realmente naquele momento é a luz que age, e não mais você. Não é questão tampouco de pedir para a luz agir, porque isso é ainda o ego e quer colocar a luz onde ele quer, mas não aí onde é preciso. Como você pode saber o que é preciso, já que remediavelmente você se mantém na ação-reação permanentemente e incessantemente? Não há qualquer satisfação e qualquer apaziguamento aí dentro. Isso está muito além da noção de confiança. É realmente o abandono. É preciso que você se doe você mesmo à luz, e a luz irá se doar a você. Mas você não pode pedir à luz o que você quer, porque o que você quer não é o que quer a luz. Você não tem qualquer meio de saber se há uma adequação entre os dois, e na maioria das vezes há uma total inadequação. Porque o que pede o ser humano é sempre formulado a partir do ego. E todo pedido formulado a partir do ego apenas faz reforçar o ego, a pessoa, a ação-reação. Quando você se abandona à luz, você nada tem a pedir para ela. Isso irá extraí-lo do palco do teatro e você irá se instalar confortavelmente na poltrona que assiste ao teatro. Isso é uma etapa. É preciso tornar-se consciente do fato de que pedir está sistematicamente inscrito na ordem da personalidade. Por outro lado, pedir à luz é suficiente. Não é conveniente pedir à luz para fazer isso ou aquilo. Vocês acreditam que ela tem necessidade dos seus conselhos, dos seus argumentos, dos seus limites ou das suas crenças? Vocês são luz. Mas se houver demanda de luz, outra, se não a demanda de luz sem adjetivo por trás, bem, é o ego que se expressa. E a luz jamais responde ao ego, contrariamente ao que vocês creem ou contrariamente ao que quiseram fazê-los crer as religiões. Entregar-se à luz é demitir-se do ego, é um ou outro. Em caso algum, isso pode ser os dois. É disso que é preciso apreender-se. Lembrem-se, o mundo não existe. Tudo que se projeta na tela da sua consciência, o mundo, o inimigo, assim como o amor, é apenas o reflexo do seu ser interior, o reflexo dos seus próprios desejos inscritos na personalidade. Se não houver mais personalidade agindo, não há mais desejo e a luz trabalha. E você se torna o que você é, luz. Nada pode atingi-los. Somente o ego é atingido e ele o será todo o tempo, porque o ego é construído no medo e na falta. O que você é não é o ego, nem o medo, nem a falta, mas é amor, luz e absoluto. Não existe qualquer solução para o sofrimento na ilusão.
Não existe qualquer solução para o sofrimento na personalidade. O si vai representar um sucedâneo de paz, pondo fim ao sofrimento, ou em todo caso, a percepção da sua ilusão. O absoluto põe fim à própria percepção do sofrimento. Eu poderia dizer de outra forma que, no absoluto, mesmo se houver sofrimento do saco de comida, o sofrimento não faz mais sofrer. E esse é o objetivo. Enquanto houver ego, há atração para o sofrimento. Enquanto houver o si, há curativo. Mas chega um momento, um espaço, em que tudo isso não pode mais atuar, em que tudo isso se extingue, porque isso não é mais alimentado nem pelo ego, nem pelo mundo, nem pela ação-reação. Todos vocês sabem que, quando um sofrimento é extremo, seja uma perda, uma dor, ou qualquer evento extremamente traumatizante para o ego, o que acontece na maioria dos casos? Há um sentimento de irrealidade, uma saída do espaço-tempo linear, tudo parece se desenrolar em marcha lenta, porque a consciência não está mais no ego, mas ela se extrai de maneira temporária do ego e até mesmo do si. É aí também um outro vislumbre do absoluto. Essas experiências foram descritas por toda parte. Se você realizar isso, você irá constatar que toda a sua vida nessa ilusão não poderá ser afetada pelo menor sofrimento. Mas para isso é preciso soltar, é preciso aceitar soltar. Quem é o mestre a bordo? E a bordo de quê? Pergunta: será que viver a onda do éter é viver a luz vibral e a onda da vida ao mesmo tempo? Viver a luz vibral e a onda da vida ao mesmo tempo é o absoluto, que resulta na vibração, na não consciência, na morada da paz suprema. É o momento em que não há mais pensamento, emoção, aflição, nem mesmo alegria, mas um estado de tranquilidade total, sem mesmo ter necessidade de deixar esse saco de comida ou esse saco de pensamento, porque há uma desidentificação total, real e completa desse saco de comida e desse saco de pensamentos. É isso o absoluto. Pergunta: a vida me mostra atualmente, de maneira física, que as comportas estão fechadas, que há uma dificuldade de pôr para funcionar, ao passo que a fluidez sempre esteve presente anteriormente. Eu não chego a apreender a profundeza. A fluidez da unidade é o reflexo e a manifestação do estabelecimento do si. Quando as comportas estão fechadas, quando a vibração se faz mais discreta ou ausente, quando a fluidez desaparece, sem no entanto ser substituída por resistências, mas simplesmente, como você disse isso, pela parada das comportas que estão fechadas, um fluxo que estava aí não está mais aí. É um sinal muito bom. É a retração da alma e do espírito que conduz ao absoluto. Há apenas que abandonar totalmente o si, o que irá permitir compreender que o que você nomeia sua vida é apenas uma ilusão. É parando de nutrir a ilusão, mesmo pela suspensão da fluidez da unidade, que chega à morada da paz suprema. Considerando que eu possa empregar a palavra chegar, porque não há continuidade. O que você vive, como em uma pergunta anterior, é exatamente a mesma coisa. Você mantém um bom curso. Se você se abandonar totalmente a isso, o absoluto está aí e você é isso. Não se interrogue mais sobre o sentido do que você vive, do que vive a sua vida, mas se interrogue sobre a essência do que acontece. Você sai do si, no não si, que ele não se opõe ao si, e acontece o absoluto. Não procure restabelecer o que quer que seja do passado, mas se instale de maneira mais lúcida no que o que você denomina sua vida. Dê-se a experimentar. É a prova de que o absoluto está aí. O absoluto apenas pode existir no abandono do si.
é muito exatamente o papel que você desempenha, observar e testemunhar sobre isso. Não procure restabelecer, mas muito mais estabelecer-se no que é, desde toda a eternidade. A partir desse instante, você não se colocará mais a questão da fluidez, porque isso será evidente. Tudo não será mais simplesmente fluido e fácil, mas você estará bem fora de tudo isso, deixando então a vida desenrolar-se, sem ali interferir no que você é. Dessa maneira morre o ilusório, dessa maneira morre o efêmero, antes da sua hora, deixando lugar para o espaço do absoluto. Vocês são cada vez mais numerosos, e vocês o serão cada vez mais, a ser, de algum modo, confrontados com isso, coisa a qual o ego vai querer concerni-los, fazendo-os crer que isso é absurdo. Não o escutem. Se para ele é absurdo, isso é bom. Pergunta: por que eu tenho a impressão de estar aguardando como se me faltasse algo para passar, para bascular no desconhecido, no absoluto? Eu chamo a sua atenção para o fato de que esta pergunta é um contrassenso. Porque, se você tiver a impressão de que falta algo para bascular no desconhecido e no absoluto, nenhum elemento do que lhe é conhecido ou cognoscível pode permitir-lhe ir para o absoluto. E nada pode faltar ao absoluto, nem ao limitado. Existe simplesmente, e isso de maneira geral, que não é específico de você, o que foi nomeado nas perguntas anteriores à última retração, seja da alma, seja do espírito, que recusam render as armas e capitular. Desse modo, você não tem que procurar o que falta, porque nada falta. Você não tem que experimentar uma impressão de espera, porque a espera o coloca no tempo ou na busca, mas aceitar que isso seja assim, isto é, ser cada vez mais o observador disso, sem se colocar questões, sem nada a refutar, aí onde você está, e aguardar pacientemente, sem nada esperar, porque irá desaparecer por si só, que o observador se dissolva. Portanto, não se coloque a pergunta do porquê, nem do que quer que seja, que poderia faltar, mas simplesmente deixe desenrolar-se esta espera. Mas você não é esse que espera, você é o que observa. Isso é profundamente diferente. A partir desse momento, o contrassenso poderá desaparecer por si só, porque você não irá buscar um sentido ou uma resposta, mas sim você irá constatar por si mesmo o que se desenrola. E o que se desenrola não pede nem questão, nem interrogação, mas simplesmente uma lucidez aí também. Observar, ir além, aceitar superar aquele que experimenta e que observa. É já, de algum modo, ir levantar, sem procurá-lo, o que está por trás de tudo, o que se joga. Se você aceitar isso, permanecer tranquilo, nada a procurar, nem resposta, nem falta. Então tudo vai chegar. Não há sequer que mudar de ponto de vista. Há apenas que observar esse ponto de vista e deixar como está. Aí também nós conectamos esse último, curso do abandono do si. O abandono do si, como o abandono à luz, não é uma ação da vontade, nem uma decisão do ego, mas sim o que eu chamaria de capitulação do ego e de capitulação do si, onde nenhuma ação é necessária, onde nenhuma decisão é indispensável. Simplesmente observar o que irá por fim, seguramente, daí onde você está, ao próprio observador. Você irá constatar, aliás, que assim que o porquê cessar, assim que a espera cessar, tudo está aí. Isso acontece sempre dessa maneira. Foi dito por alguns anciões que a espera e a esperança não eram a mesma coisa. Eu lhes digo, quanto a mim, que a espera e a esperança devem cessar, agora, tanto uma como a outra. Porque não há mais tempo
em todos os sentidos do termo. O tempo está consumado, os tempos terminaram. Portanto, vocês saem do tempo para entrar no espaço. E não busquem tampouco embarcações, são vocês a embarcação. Mesmo se, é claro, existem circunstâncias específicas e particulares em que o que vocês denominam embarcações exógenas devendo interferir, mas isso não lhes diz respeito. Ocupem-se da sua embarcação, porque vocês são uma embarcação. É isso que acontece. Pergunta: originalmente, mais mental do que no corpo, às vezes o desejo sexual me leva. Então, com a minha escolha do absoluto e tudo isso, eu estou confuso. Você não pode desejar o absoluto, já que você o é. Lembre-se, o absoluto contém tudo, mesmo a ilusão. Por que você quer excluir o que quer que seja do absoluto? Você apresenta as coisas como se fosse um ou outro. Quem disse isso, senão a sua própria cabeça? Em nome de quê? Deixe seu corpo viver o que ele tem a viver, ou então corte o que excede. Mas isso não fará desaparecer o que quer que seja. É você mesmo que se corta de si próprio, colocando uma oposição aí também, onde não existe. Uma contradição aí onde não existe. O que vive esse corpo, o que vive esse mental, não se refere ao que você é. Seja o que você é, além do si, e depois você irá olhar o que acontece nesse corpo como nesse mental. Mas não faça o inverso, isso é, colocar a carroça na frente dos bois. Você não pode se preocupar com o absoluto. Isso não é uma busca, isso não é uma realização, isso é uma liberação. Mas colocar-se a questão da liberação traz de volta o que você acreditava ter liberado. Mas quem disse que o que é preciso estar liberado desse corpo para viver a liberação? Você não é esse corpo. Você não é tampouco o que excede. Não há qualquer conflito ou qualquer contradição, senão em você. Será que o absoluto me impediu de ter filhos? Nós não estamos em uma religião castradora. Faça o que a vida lhe pede. Esse corpo lhe pede coisas. Esse mental lhe pede coisas. Você é isso? Você se identifica a isso? Então, enquanto você der peso a uma contradição, enquanto você atribuir ao desejo virtudes opostas ao absoluto, você mantém você mesmo a sua própria dualidade. Deixe o absoluto ser o que você é, e eu diria, o resto irá se seguir. Coloque os bois e a carroça irá se seguir. No outro sentido, isso não funciona. Não há passagem do ego ou do si ao absoluto. Por outro lado, assim que o absoluto for o que você é, as passagens se fazem sem interrupção e sem descontinuidade. Mas não se coloque a carroça na frente dos bois. Deixe a ordem das coisas se estabelecer sozinha. Senão você pode criar, não importa qual crença, que se você usar bigode, você não pode ser absoluto. Por que não? Mas isso permanece no domínio das crenças. Não há qualquer verdade por trás disso, mesmo relativa. São apenas suposições. Deixe estabelecer o que você é, absoluto, e o resto você verá por si mesmo. Mas não do ponto de vista do ego ou do si, porque não é preciso confundir o desejo e a necessidade, o desejo e a falta. A expressão de um desejo do corpo, de um desejo do mental, é absoluto. Isso não é contraditório, nem oposto, mas há uma ordem, ou a carroça, ou os bois. Mude aí também de posição. Não emita julgamento
Não emita suposição, porque o ego vai lhe propor obstáculos. Para você, isso pode ser o que você chama de desejo sexual. E, aliás, ele chega a fazê-lo crer que porque há um desejo, o absoluto não pode estar presente, o que é, evidentemente, falso. Você se deixa cair na armadilha do seu próprio ego, que o submete a uma equação com uma impossibilidade. Seja absoluto, e, depois, você verá o que acontece. Isso não terá qualquer espécie de importância. Pergunta: desde a minha infância, eu experimentei vários lutos de pessoas pelas quais eu tinha muita afeição e eu não senti qualquer emoção. Isso era tranquilo em mim. Há 3 semanas, a minha irmã mais velha me disse que ela tinha um câncer muito grave. E 4 dias depois aconteceu um outro grande problema. Desde então, eu sinto quase que permanentemente sentimento de tristeza, desamparo, medo, traição. Eu não sou absolutamente chegado a refutar. Como se tudo que eu acreditava integrado tivesse desaparecido. Você pode me ajudar nessa etapa? A vida do ego vai lhe apresentar várias vezes o mesmo prato. E os pratos serão cada vez mais difíceis de digerir. O que acreditava ter superado, um belo dia, não está mais superado. Isso é a visão do ego, da linearidade do ego. No que isso implica? Em não mais se colocar no ego. Porque aí o que se manifesta, como você o disse, é a culpa, a síndrome do salvador que não pode salvar, que se encontra de pés e mãos atados. Porque vive uma injustiça e, portanto, uma tristeza. Não é unicamente a perda que é considerada, mas, sim, isso. Isso significa que havia bem escondido no si restos do ego típicos de responsabilidade, típicos de Salvador. O absoluto não tem o que fazer disso. O que você chama de experiências em meio ao si é, de fato, uma escadaria ou uma avenida que lhe foi aberta para você se desembaraçar de tudo isso. Lembre-se, é sempre uma questão de ponto de vista, mesmo em falar do absoluto. O que você poderia denominar uma perda em um primeiro momento, descobre-se em um outro momento um ganho inestimável, em outro nível. O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. Qual ponto de vista você adota? Aquele do ego, que o lembra sobre a ordem, aquele do si? Ou você decide deixar os dois, além de toda noção de aflição ou de paz? Porque a morada da paz suprema não é a tranquilidade do si. É isso que vem lembrar a você o que você denomina sua vida. Isso leva a esclarecer e a iluminar algumas ligações, alguns apegos na noção de família. Porque o que a sua irmã ou você chama de morte, o seu absoluto chama de liberdade. Aí também, onde você coloca, você está contente por esta alma e esse espírito que encontram um absoluto muito em breve, ou você sofre por uma perda, ou uma responsabilidade, uma culpa? A questão está somente aí. É aí que o submete à sua vida, o seu ego, que estava escondido na sombra do si. Relevar um desafio não é tornar-se potente em relação a um acontecimento. Não é negá-lo, mas integrá-lo. Porque todo acontecimento da vida que você possa me descrever, qualquer que seja, pertence apenas à ilusão. Portanto, você se recoloca por si mesmo na ilusão, mostrando a você, dessa maneira,
ao que você está apegado. Você não pode estar apegado e liberado. É um ou outro. E esses acontecimentos colocam-no frente a isso. Você permanece apegado ou não? Vá além dos acontecimentos, além dos afetos, além dos choques. Coloque-se a questão da significação profunda e real. Você está apegado ou você está liberado? É um ou outro. O ego irá escolher sempre o apego à culpa. O ego é liberdade. Cabe a você ver. Pedir ajuda mostra também a culpa. Como eu poderia fornecer ajuda ao que não existe à sua pessoa? Qual peso você dá à sua pessoa, aos seus apegos? É preciso desconectar na totalidade todos os circuitos, mesmo o mais considerável, é um ou outro. E mais do que nunca, para você, como para todos, isso poderá ser cada vez menos um ou outro. Os tempos terminaram, a hora do espaço chegou. O absoluto está aí. É isso que vocês são, de todo tempo, de todo espaço e de toda eternidade. Então, é um ou outro. Vocês não podem levar seus desgostos. Vocês não podem levar seus apegos. Vocês não podem levar seus sofrimentos. Vocês não podem levar o que excede. Será que vocês compreendem? Mensagem do Venerável Bide no site francês austrasdimensions.com. 3 de junho de 2012. Bide, parte 2. Trecho traduzido para o português por Zuma Peixinho. portaldosanjos.nink.com. portaldosanjos.net. Hoje, nesse mundo, há seres que realizam o que são e que são liberados viventes instantaneamente, sem nunca se terem feito a pergunta de uma meditação ou de uma leitura. Por quê? Porque eles estão instalados na transparência. Eles não pararam nada. Eles aceitaram desaparecer. Ora, você não quer desaparecer, você quer aparecer. Apreendeu toda a diferença? Bide, 3 de junho de 2012, parte 2, B. Questão. Desde numerosos anos eu leio e medito, a fim de viver outra coisa que não minha consciência comum, a fim de viver o amor. Eu não superei a etapa da vibração. De um lado, tudo vai bem, porque não tenho qualquer temor sobre minha evolução. De outro lado, ser um liberado vivo, eventualmente, seria uma coisa extraordinária. Quais são em mim os bloqueios ou a atitude a ter? Bem, é muito simples. Pare de ler e pare de meditar. Isso se tornou, agora, obstáculos os mais importantes, porque, através do ler e através da meditação em seu caso, há uma vontade. Enquanto existe a mínima vontade de ser um liberado, você não será liberada, porque você já o é. Portanto, você não pode querer algo que já é. Você quer viver o amor, mas você é o amor. Portanto, você põe você mesmo uma distância com o que você é. Há vezes em que é preciso aceitar que houve tempo passado a ler, a meditar, a orar, a ter exercícios espirituais. Se nada se produz ao final de tanto tempo, coloque-se a questão da utilidade. Hoje, nesse mundo, há seres que realizam o que eles são e que são liberados vivos.
instantaneamente, sem jamais ser colocada a questão de uma meditação ou de uma leitura. Por quê? Porque eles estão instalados na transparência. Eles nada pararam. Eles aceitaram desaparecer. Ora, você não quer desaparecer. Você quer aparecer. Você apreende toda a diferença? Você exprime uma busca. Você exprime uma procura. Você exprime uma falta de perfeição. Portanto, você exprime uma dúvida sobre o que você é. E enquanto essa dúvida está presente, o ego toma a dianteira. Pare tudo isso e coloque-se. E isso será possível porque, naquele momento, toda vontade desaparecerá. É claro, eu não diria isso àquele que jamais nada procurou, porque ele não está suficientemente aquecido para procurar em um canto, em algo que não tem canto. Mas você procurou suficientemente. Portanto, é muito simples. Resta apenas fazê-lo aceitar em seu ego. Se a vibração está aí, nada mais há a fazer. Viva a vibração, viva o som, viva a respiração. Ajude-se, se quiser, com o que lhe propõe seu saco de alimento. E é tudo. Deixe o saco de pensamentos tranquilo, se ali se encontram. No interior os desejos, as necessidades, as faltas, a espiritualidade, que é, como eu disse, a maior das farsas, você já é espiritual. O problema não é o espiritual a encontrar ou a procurar. É a opacidade do material. Se você deixa tranquila a opacidade do material, ela se tornará transparente. Em contrapartida, se você a agita, ela se tornará cada vez mais opaca e pesada. Aceite renunciar a tudo o que você adquiriu. Entregue tudo. Eu não falo do que você tem nos bolsos, é claro. Eu falo de tudo o que você adquiriu através de suas leituras e sua meditação. Ou, se prefere, volte a tornar-se uma criança virgem de todo conhecimento. O conhecimento é apenas ignorância. O conhecimento é apenas um afastamento da verdade. Isso lhes foi explicado durante numerosos anos, seja pelos arcanjos, pelos anciões. Todo conhecimento é uma ilusão. Ele lhe dá a impressão de possuir, mas são vocês que são possuídos. O conhecimento possui-os e priva-os do absoluto. O único verdadeiro conhecimento é o absoluto. Ele faz de vocês um liberado vivo. Você pode absolutamente tudo ler sobre o amor e viver todas as meditações as mais realizadas. Em que isso avança agora? A nada mais, porque todos os patamares necessários foram cruzados. Resta-lhe apenas abandonar tudo isso, porque nada disso pertence-lhe e nada disso é a verdade. Aceite estar nu, aceite sua ignorância do absoluto e você viverá o absoluto. É o que você é. Questão: cada vez mais sinto-me em comunhão com a natureza. Entretanto, pensamentos dispersivos e atitudes de sedução permanecem. O que me afasta disso? Nesses momentos, eu volto a centrar-me. O que quer fazer mais? O que fazer mais? O que existe após a comunhão? Isso lhes foi explicado, não por mim, a fusão e a dissolução. Você se compraz na comunhão, que é uma forma de sedução, e mantém a sedução, porque há um gozo e depois outro gozo surge, outro desejo surge. Por quê? Porque é preciso ir além da comunhão, além do gozo. Para isso é preciso fusionar. Para isso é preciso aceitar deixar-se dissolver pela natureza, pelo duplo, pelo Cristo, pelo que você quiser. Você está pronto? Não há bloqueios, exceto você mesmo. A comunhão com o que quer que seja é uma aproximação do êxtase. Mas não é o êxtase, não é o contentamento, não é a morada de paz suprema. A prova, você sai disso.
É subentendido, pelo que você vive e pelo que se manifesta, que você não ousa ir além da comunhão. Você não se abandona. Você quer continuar a controlar e a dirigir. Aí está o obstáculo. O que lhe propõe a natureza não é, unicamente, uma comunhão com um duplo, como o Sol, como o que vocês nomeiam Maria, ou Cristo, ou outros. É preciso ir para isso. É você que decide. Não procure pretextos ou álibis no que não seria resolvido. É simplesmente a sua consciência que ainda não decidiu aniquilar-se, esquecer-se mesmo, por sede de experiências e de experimentações. Mas você está livre disso. Não conceba qualquer culpa aí. Mas você não pode desejar uma coisa e manter outra coisa, como para uma das questões anteriores. Veja claramente. Não procure algo que estaria escondido ou que o impediria, mas é, simplesmente, sua aptidão para a comunhão com a natureza, que foi uma etapa importante e que hoje é um obstáculo. Vá mais longe. Ouse. Não há, jamais, outra coisa que não o si, mesmo e o absoluto. Se esse mundo é ilusão, tudo o que lhes apresenta é ilusão. Mesmo se existam em seu seio elementos como a natureza, um duplo, um ser espiritual, com o qual vocês têm que superar a comunhão e a fusão, a fim de viver ou preparar a dissolução ou a deslocalização ou a multilocalização, ou seja, reencontrar a liberdade. A comunhão não é totalmente a liberdade. Ela é um encaminhamento para a liberdade, mas ela não realiza jamais a liberdade. É uma preparação. Vocês devem apoiar-se nisso, se vocês têm necessidade, mas não fiquem fixados nisso. Questão: eu aspiro ao absoluto, vivendo o abandono do si, que eu reconheço desde pouco tempo, efêmero. Mas não se pode abandonar o si sem ali estar, previamente estabelecido. Você poderia esclarecer o que permite o estabelecimento comprovado no si? Por que não se pode abandonar um estado de ser no qual não se está ainda instalado permanentemente? Sejamos claros. O absoluto não pode ser uma aspiração. O absoluto não pode ser, de modo algum, uma finalidade. É um final. Não é um estado que decorra de outro estado. Simplesmente, para aqueles que realizaram o si, é preciso abandonar o si, realizar o eu sou, para finalmente descobrir o não ser. Mas não é uma lógica sucessiva. É perfeitamente possível, e esse foi o caso para muitos irmãos e irmãs, em todos os tempos, passar diretamente do eu ao absoluto. Essa passagem não é simplesmente a ruptura do eu, por uma circunstância específica, traumática ou outra, que permite a liberação. Querer aspirar ao absoluto não é uma técnica. Não se pode aspirar a ser absoluto. Isso não pode ser nenhum pedido, nenhuma vontade, nenhuma realização. Nós temos insistido no que me concerne e a outros anciões que lhes falaram sobre o princípio da refutação, em que seria preciso que um estado fosse realizado para deixar o lugar a outro estado, que não é, aliás, outro estado. Não há lógica sucessiva, na verdade relativa, construída e desconstruída. Em seguida, o aspecto em camadas da cebola. Mas vocês podem, muito bem, passar das camadas da cebola para descobrir que nada há, nem camadas, nem cebola. Não faça do absoluto um princípio de realização, o que ele não é.
É apenas a partir do instante em que o que lhes é conhecido é refutado que o desconhecido estabelece-se. Isso não quer dizer, contudo, que vocês devam percorrer o caminho do desconhecido ou descobrir nesse conhecido o que não lhes é ainda conhecido. Isso seria sem fim. Sua consciência, quer ela seja do eu ou do si, deve dirigir-se ao que cai sob os sentidos e o que é evidente em suas próprias manifestações da consciência, ou seja, o que já está construído. Não procurem agora acrescentar outras construções, senão vocês vão pensar: como você o faz? Que é preciso concluir algo para ir a outro lugar, o que jamais foi dito. Qualquer que seja o estágio da consciência e o estágio de sua consciência, fragmentária ou unificada, isso não faz qualquer diferença. Eu diria mesmo que quanto mais o tempo desta terra escoa-se, mais será fácil aquele que não tem qualquer diligência espiritual, qualquer busca espiritual ou de sentidos, de viver o absoluto, mais do que aquele que se construiu um si sólido. Porque o absoluto é o abandono do si, como o abandono do eu. Isso é bem além do abandono à luz que permitiu realizar o si, para aqueles que o realizaram. A liberação não se importa com estados anteriores. No exemplo que tomei, um dos exemplos que tomei, há uma escada cujos degraus aparecem progressivamente. Portanto, vocês acreditam subir em uma escada para ir a algum lugar, mas vocês não vão a lugar algum. Eu tenho insistido longamente sobre essa noção de olhar e de ponto de vista. Esse ponto de vista e esse olhar nada tem a ver com os olhos. É uma iluminação da própria consciência, uma iluminação do observador, em que o observador teria necessidade de concluir uma casa para compreender que esta casa para nada serve. Jamais foi dito que havia uma sucessão de estados que permite conduzir de algum modo ao absoluto. O absoluto não é uma finalidade, é a verdade absoluta. Se isso não lhes convém, fiquem no si. Eu jamais apresentei o absoluto como finalidade. Se vocês fazem dele uma finalidade, vocês fazem dele uma aspiração ou uma busca. Contentem-se então de deixar a onda de vida percorrê-los, sem nada procurar, sem nada esperar, sem nada pedir. Porque se há espera, se há pedido, se há procura, isso não pode conduzir. Apenas o que eu chamei a refutação permite conduzir ao absoluto, mas não é uma realização. É apenas quando vocês eliminaram as camadas ilusórias e de ilusões que lhes são perceptíveis que o absoluto revela-se. Ele sempre esteve aí. Compreendam efetivamente que é a sua visão e seu ponto de vista que são responsáveis quanto ao seu afastamento, ou absoluto. Jamais se moveu, ele está sempre ao centro. Vocês é que saíram do centro. Vocês não são nem responsáveis nem culpados. Não há nem responsável nem culpado. Há apenas um olhar diferente. Há apenas que reconhecer sua ignorância, há apenas que refutar o que é efêmero e que lhes é perceptível. A primeira das coisas que lhes é perceptível não está no fim do mundo, é o seu corpo. A segunda coisa que lhes é perceptível é seu mental. O terceiro elemento que lhes é perceptível são seus apegos. Há já o trabalho, que não é um trabalho, mas uma investigação. Façam uma investigação sobre o que lhes é perceptível. Não lhes é pedido um discurso de teologia para saber se Cristo foi crucificado em tal lugar ou em tal outro lugar. Isso, estritamente, nada lhes aportará, a não ser nutrir o mental, nutrir as crenças, nutrir as ideias. Vocês não são uma crença, não são uma ideia, qualquer que seja. Não há, portanto, aspiração possível ao absoluto. Conceber assim é afastar-se, ainda mais. O absoluto não será,
jamais um estado. Lembrem-se, não há passagem possível a partir de um ponto de apoio conhecido para o desconhecido. Todos os pontos conhecidos não são pontos de passagem, mas obstáculos e resistências. Vocês não têm que lutar contra. Vocês têm apenas que ver e reconhecer essas resistências e esses obstáculos, não para compreender o sentido deles ou a origem, mas o sentido primeiro, ou seja, elementos limitadores e modificadores do que vocês são, em verdade. É desse ponto de vista, se pode dizê-lo, que vocês devem, se pode dizê-lo, partir ou começar o que não pode ser, em caso algum, uma busca, mas efetivamente, como eu nomeei, uma investigação. Essa investigação não é um jogo mental, mas é um jogo divino, que vai permitir siderar-se ou fazer interromper as bases de funcionamento da personalidade e do si. Aí está o único objetivo. Todo o resto, aspiração, desejo, seria apenas projeção. O absoluto não pode, em caso algum, ser uma projeção, um objetivo ou uma finalidade. É nesse sentido que eu nomeei final. Mas esse final não é a consequência do que está antes, uma vez que esse final contém todo o resto. É um conjunto que contém um subconjunto, uma multidão de subconjuntos. Nenhum dos subconjuntos conhecidos conduz ao conjunto. É impossível. O conhecimento das partes não lhes dará, jamais, o conhecimento do global e da totalidade. Isso não funciona de acordo com o princípio aritmético. Questão: o que me impede de perceber o canal mariano? Você mesma. Você não se apagou. Não lhe sendo dado o duplo e seu canal não podem aparecer-lhe. O sacrifício do si, ou abandono do si, crucificação e ressurreição, se preferem essa terminologia, não pode realizar-se enquanto exista uma veleidade da pessoa ou do si. O canal mariano está presente em todo ser humano. A conscientização dele, se posso exprimir-me assim, é possível apenas a partir do instante em que a consciência não está mais focalizada no eu ou no si. O único obstáculo é você mesmo, no que você quer ser, ao invés do que você é. Do mesmo modo que lhes foram explicitados alguns dos mecanismos da onda de vida. É o mesmo para o canal mariano. O aparecimento da onda de vida, a revelação da onda de vida, não se importam com o eu, não se importa com o si. Apenas, justamente, quando o eu e o si apagam-se, é que o canal mariano é constituído. O que quer dizer que vocês devem desaparecer como pessoa, desaparecer como indivíduo, tornar-se transparente, inteiramente, nada parar, nada reter, nada frear e não manifestar qualquer vontade, são as condições indispensáveis ao aparecimento consciente, à consciência do canal mariano. Foi dito que, no momento oportuno, o canal mariano estaria presente sobre o conjunto da Terra. O fato de que ele não esteja presente agora, além do que eu expliquei, é tão significativo para vocês como o fato de apreender que seu tempo ainda não chegou. Mesmo se o tempo da Terra chegou e terminou, vocês não estão todos, eu diria, sincronizados e sintonizados no mesmo tempo. Não concebam nisso nem culpa, nem raiva, nem impaciência, nem espera, porque é o melhor modo de retardar isso. Quando nós lhe dissemos para nada fazer e para deixar fazer, é a estrita verdade, no que lhes concerne ao absoluto, não no que concerne ao si, nem ao eu. O absoluto, e essa linguagem é metafórica, sobrevém enquanto ele já está aí. Apenas a partir do instante em que todo jogo de consciência, qualquer que seja, cessa. Enquanto existe a mínima vontade, existe uma forma de tensão não satisfatória para um objetivo. O absoluto não é um objetivo, ele já está aí.
É apenas seu olhar que deve mudar. Mas essa mudança não é um trabalho, nem uma ascese, nem o que quer que seja. É um deslocamento do observador que desaparece. Como vocês querem que o observador desapareça se vocês observam permanentemente? As premissas são, antes de tudo, a dissolução e a multilocalização, e a fusão com o duplo. Além disso, que não tem tão pouco que ser procurada. A comunhão pode ser procurada, a fusão pode ser procurada, a dissolução estabelece-se por si mesma. Procurá-la, congelá-la e a impede, porque a dissolução, como a onda de vida, nascerá de maneira perceptível, apenas quando vocês estiverem prontos. Mas para estar pronto, nada há a fazer justamente. Voltem a tornar-se como uma criança, simples, humildes, transparentes e espontâneos. Esses 4 elementos, ou 4 pilares, que lhes foram dados são a chave. As intervenções nas quais esses 4 pilares foram apresentados são indicadas em Os 4 Pilares do Coração, coluna Protocolos a Praticar de nosso site. Como você quer ser espontâneo quando procura algo? Como você quer ser transparente enquanto você está apegado? Enquanto você intercepta um pensamento, enquanto você intercepta um desejo, enquanto intercepta um observador exterior, você se afasta. Do mesmo modo que o conhecimento afasta do absoluto. Nenhum conhecimento de todos os mistérios do universo torná-los-á livres. Eles os escravizará. Mas, se a sua sede de experiências é tal, então, vivam suas experiências. Não se ocupem do absoluto. Eu repito, a investigação não é uma busca. O conhecimento, tal como vocês o aplicam nesse mundo encarnado, é ignorância. Se vocês se liberam disso, o absoluto está aí. Não há alternativa, não há outra possibilidade. Vocês não podem aplicar os princípios do si ao absoluto. Justamente é exatamente o oposto. Questão: o absoluto é um estado que o mental não pode compreender, e eu giro em círculos. Quais são os obstáculos que me impedem de estar nesse estado de absoluto? Seu mental. Você tem a resposta no próprio enunciado de sua questão. O que é que gira em círculos se não é o mental? Você enuncia a resposta e você põe a questão depois. Se você apreende isso, você pode apenas ver que é o seu próprio mental que gira em círculos. Você não pode girar em círculos, uma vez que você está ao centro, e você é absoluto. O que gira é o mental, com uma força centrífuga. E quanto mais você gira, mais se afasta. Basta parar de girar em círculos. Permanecer imóvel e tranquilo. Enquanto há questionamento, há erro. E eu responderei como precedentemente, o único obstáculo é você mesmo, remetendo-a, com isso, aos 4 fundamentais ou 4 pilares nomeados: humildade, simplicidade, transparência, espontaneidade ou infância. Se aplicar isso, você não pode girar em círculos. O que gira em círculos é o eu, antes de tudo, e o si, em certa medida, embora mais próximo do centro. Porque você procura o absoluto, você não pode procurá-lo. Ele já está aí. Eu não lhe pedi para compreender, nem analisar porquê. No momento em que você apreender, verá minhas palavras com uma evidência. Mas daí, onde você está, você não pode compreendê-las. É preciso aceitar mudar de lugar, de ponto de vista, de olhar, sem colocar-se questões. As questões concernem a refutação, a investigação. Mas eu repito que a resposta é a preliminar à questão que você colocou.
você a deu, você mesma, e você a deu, você mesma. O absoluto, o centro, o final, desvendam-se a partir do instante em que todo o resto, sem qualquer exceção, é solto. O próprio fato de girar em círculos mostra que você não soltou, uma vez que você gira. Você não está imóvel, você não está mesmo no lugar do observador. Você está ainda atuando na cena de teatro. Coloque-se, recoloque-se, não gire mais. Tudo está aí e sempre esteve aí. Questão: vivo nesse momento um paradoxo com a sensação de não estar nem aí, nem alhures, mas de estar em lugar algum. De fato, eu não sei onde se situa a consciência. O que acontece? Justamente, nada acontece, e é ótimo. E não é um paradoxo, é uma evidência. Se a consciência não está aqui, não está em alhures, é que ela está em lugar algum. Não estando em lugar algum, ela está, ao mesmo tempo, por toda parte e ausente. Qual melhor aproximação pode existir do final? Resta apenas superar aí também o testemunho disso. É justamente no momento em que a consciência não está mais localizada nesse corpo, nesse si, que a consciência parece dissolver-se, não estar nem aqui e alhures, em lugar algum e por toda parte, que o absoluto está aí. Eu repito, não é um paradoxo, é uma evidência. Você reconhece, assim, por si mesmo, sua ignorância quanto à própria localização de sua consciência. Isso não é a opacidade, é a transparência. A consciência não se apoia mais sobre um corpo, não se apoia em outro espaço, em outro tempo. E, no entanto, pode-se dizer que ela está deslocalizada. Isso acompanha, ou precede, ou segue a dissolução. Não seja perturbado por sua própria transparência. Você deve aperceber-se de que, nesse estado de não consciência, ou de consciência deslocalizada, você não pode mais apreciar uma densidade. Você está, portanto, na leveza. O que você chama paradoxo é apenas o desconforto do que não está ainda estabelecido de maneira firme. Eu convido, portanto, aí também, a repousar. Deixe fazer o que se vive. São, de algum modo, as primícias da deslocalização e da multilocalização. Resta apenas não a refutar isso, mas a aceitá-lo inteiramente, sem ali investir-se, sem ali apegar-se. Assim que você o constata, não o explique, mas viva-o. Abandonar o si é dar-se a isso. Se você se dá a isso, então o absoluto está aí. Isso lhe dá uma aproximação do que eu chamei o absoluto sem forma. Mas, com sua forma ainda está aí, o paradoxo está aí. Mas o que lhe parece ainda paradoxo, no que eu acabo de enunciar, tornar-se-á também evidência. Questão: poderia desenvolver sobre viver a permanência no instante presente? O instante presente participa do si. Viver a permanência do instante presente é estar instalado no si, no espelhamento espiritual de sua própria luz projetada na tela da consciência. Viver a permanência do instante presente é desfrutar do si, desfrutar dos samadhis, mas não é absoluto. Muitos irmãos e irmãs comprazem-se nisso e está perfeito, porque jamais deve-se julgar qualquer diligência que seja. Mas viver isso não desembocará jamais no absoluto e ainda menos na liberação. É realizado um estado e, aliás, isso se chama o despertar ou a realização. E depois? O que há depois? Uma vez
uma vez que o saco de alimento partiu, uma vez que o saco de pensamentos não existe mais, o que resta viver a permanência do instante presente? Nada, absolutamente. Portanto, é ilusório e efêmero, mesmo se seja gratificante para o ego, para o bem-estar. Viver a permanência do instante presente é aceitar o efêmero. Um efêmero mais belo, mais bonito do que o efêmero do eu, mas continua um efêmero, mesmo permanente. Qual é essa permanência? Ela é inscrita entre o nascimento e a morte no mais amplo. Mas antes, mas depois, onde está a permanência? Onde está o instante presente? Você percebe que há, por trás dessa expressão, a satisfação de um ego espiritual e um impedimento de ir além? Essa imobilidade não é o centro. Essa permanência não é permanente, uma vez que é limitada pelo nascimento e a morte. O que você é não é limitado nem pelo nascimento, nem pela morte. É muito difícil para aquele que vive a permanência do instante presente liberar-se disso. É o espelhamento do si, esse espelhamento da luz que foi chamado ilusão e que conduz a todos os excessos, a todos os confinamentos. É permanecer espectador de um estado, observador de um estado. É desfrutar do efêmero, tomando-o pelo eterno, mesmo se isso seja muito satisfatório. O eu sou, a afirmação da presença, é apenas uma farsa, no entanto, indispensável para muitos. Realizar o eu sou não é ser liberado, mas estar ainda mais confinado. Mas é livre a vocês afirmar o eu sou e permanecer nisso, porque, para muitos, isso é um objetivo e uma aspiração, uma finalidade. Um conjunto que é um subconjunto e que é considerado como um conjunto, no entanto. Isso não é o centro, mesmo se a cintilação e o espelhamento da luz possam preencher. O objetivo não é ser preenchido. A finalidade, se é que se possa empregar essa palavra, não é ser preenchido, uma vez que a perfeição já está aí, desde sempre. É o que você é. Instalar-se aqui e agora, no instante presente, realizar o si, o estado de espelhamento no qual a luz é vista. Mas se a luz é vista, é que ainda ela é projetada. O absoluto não é isso. Mas vocês devem aceitar, como eu o aceito, sem qualquer problema, que para muitos isso seja um objetivo e uma finalidade. Mensagem do Venerável Bide no site francês austrasdimensions.com, 3 de junho de 2012, parte 2, B. Trecho traduzido para o português por Célia G. Leiturasdaluz.blogspot.com.br